Bom, então eu vou chamar aqui para fazer a mediação do painel de encerramento do Congresso do Smart 2023, o Leonardo Campiolo, que é Sales Director da Twilio. Por favor. Obrigado, Fernando. Obrigado, Miriam. Obrigado, pessoal do Smart Customer. Boa tarde a todos os presentes. É um prazer estar aqui, participar dessa cerimônia, do painel de encerramento. Estou muito feliz com essa oportunidade. Sou responsável pelo time de vendas na Twilio Brasil. Já percebi que tem 3 tipos de pessoas ansiosas aqui hoje. Gente ansiosa que me procurou falando do coquetel, né, Fernando? Gente que procurou a gente falando da premiação. E o próprio Fernando falou que está ansioso para ver o Palmeiras mais tarde. Então, vamos começar aqui com o evento, com o nosso painel. Quero convidar aqui os nossos participantes. Então, uma salva de palmas, por favor, para a Lídia Gortijo, da Buzer, CXO da Buzer. Obrigado, Lídia. Queria chamar, por favor, o Matheus Girardi, diretor de CX do Agibank. Uma salva de palmas. E agora o nosso conhecido PH, diretor de Customer Relations da TIM. Por favor, PH, nos dê a honra. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, PH. Obrigado, Matheus. Obrigado, Lídia. Acho que todo mundo aqui é apaixonado por esse tema. Eu, particularmente, sou muito fã desses 2 tópicos, tanto de CX como tecnologia. Todo mundo aqui é cliente também, né, de alguma marca, obviamente, consome alguma coisa. Então, todo mundo tem essa opinião sobre o que é um CX, de verdade, um CX que você se sinta engajado. E, obviamente, todo mundo aqui também é usuário de tecnologia. Então, nada melhor do que unir as 2 coisas para a gente poder aqui ter esse debate construtivo. Na Twilio, a gente fornece e respira tecnologia, a gente respira CX, para que vocês possam, com isso, entregar engajamento lá na ponta, né? Então, eu queria começar aqui pedindo, por favor, para que, começando pela Lídia, por favor, se ela pudesse apresentar, contar um pouquinho da sua jornada, do seu papel na Buzer, e como que vocês enxergam hoje e tratam CX e tecnologia na Buzer, por favor. Tá bom. Boa tarde a todos vocês. Prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. PH, feliz, porque eu tive 10 anos muito felizes de Buzer. Eu digo que a minha formação, de TIM, eu digo que a minha formação profissional foi inteira na TIM. Trabalhei com excelentes profissionais lá. Estou muito feliz de te reencontrar aqui, viu? Bom, vamos lá. Eu sou Lídia Gordijo, eu tenho muitos anos de experiência do cliente, mais de 22. Comecei com atendimento, literalmente, fiquei 10 anos na TIM, depois fiquei 3 anos em uma seguradora, e depois vim para o desafio da 99, uma startup, com 8 pessoas, eu fui a 9ª pessoa a ser contratada. E isso, para mim, foi muito desafiador, porque era uma startup que estava começando, com um desafio regulatório imenso, e eu entrei na briga para valer. Então, eu só gosto de coisa fácil. Alguém aqui já andou de Buzer? Conhece? Sim, não. Difícil, né? É um produto difícil, mas extremamente necessário. A gente tem uma diferença aí de valores de passagem de aproximadamente de 30% a 70% comparado com o rodoviário. Estou lá já há 2 anos e meio. Sou formada em letras, análise de desenvolvimento de sistemas, adoro gente, adoro processo, adoro atendimento. Sou professora de um MBA, né, a SEDA, toda a parte de estratégia, de sucesso do cliente, jornada do cliente, transformação digital. Então, estou aqui muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Matheus, PH e Léo. Vamos junto nessa. E Lídia, como que vocês tratam CX e tecnologia hoje na Buzer?
Bom, de 2 anos e meio para cá, tudo foi muito difícil, porque a gente estava com uma plataforma, precisou fazer toda a troca de movimentação e entender qual é o cliente que a gente tem, né? São vários tipos de público, com uma concorrência regulatória muito grande, uma briga regulatória muito grande. E aí entender qual é o meu público, por qual canal ele precisa, ele quer se comunicar e o que eu vou dar de retorno para ele. Então, acho que o principal desafio da tecnologia hoje é como é que você mantém o equilíbrio da automação junto com o humano, em primeiro lugar. Quando a gente olha o fator empresa, olhando uma estratégia, olhar no top line, orçamento, tudo isso, a gente quer que a automatização ela venha na frente, mas quem está na frente, na verdade, é o cliente. E aí você precisa entender se o seu Customer Experience está preparado e se a empresa é, de fato, orientada ao cliente. Porque uma coisa é você querer ser orientado ao cliente, a outra coisa é você poder ser orientado ao cliente. Hoje eu não posso, mas hoje eu quero. Então, no querer, eu consigo movimentar a empresa inteira, inclusive os founders, a entrarem junto nessa onda, ao meu favor, e entender qual é a melhor ferramenta, o que a gente consegue apostar, olhando a jornada do cliente, as necessidades e como eu consigo aplicar. Então, hoje tem uma dicotomia, né, do que eu consigo fazer dentro do orçamento, olhando o mercado econômico, olhando todo esse cenário político que tem hoje. Né? Quem está em startup hoje sabe que o desafio é extremamente grande porque acabou a festa do investimento. Então, hoje, quem tem dinheiro como é que você faz isso para poder ter um atendimento equilibrado, saudável, e, ao mesmo tempo, não deixar de dar suporte à experiência. E aí, quando eu falo atendimento equilibrado, saudável, dar retorno ao cliente, fazer com que ele tenha o seu problema resolvido, porque fricção na jornada do atendimento ela vai sempre ter, vai sempre acontecer, e, ao mesmo tempo, quando você for prestar contas de como está andando a sua área, você mostrar que você tem um resultado positivo. Hoje eu sou responsável por toda a parte de experiência, de ponta a ponta, da hora que ele pensou em viajar até a hora que ele desembarcou do ônibus, né, que é mais difícil ainda, e também por um pedaço onde eu vi uma oportunidade de canais digitais dentro do WhatsApp, que é onde eu comecei a aplicar a temida e tão esperada IA generativa. Né? E a generativa ela está vindo com força, então não podemos temer, né? Temos que ter a união de força com a tecnologia e, ao mesmo tempo, usar ao nosso favor. Então, usar ao nosso favor a IA, no pós-venda, ela traz muita alucinação. Isso é um grande problema. A alucinação é um problema que ocorre, ela te dá várias respostas, porque ela tem o mesmo comportamento que o humano. Mas, nas vendas, a gente está tendo um resultado muito, muito bom, muito positivo, de 23% de conversão. Então, eu consigo hoje provar que esse investimento faz parte, faz sentido, e que a gente vai conseguir trazer novos clientes para dentro da Boozer. E a ideia de como que eu faço para poder olhar para ver se isso realmente está dando resultado. Né? Além de todo o valor ali de budget, orçamento da empresa e também o bottom line, é o Customer Satisfaction. Então, se você tem um C7 de 87, e ele está conseguindo ser feliz nessa interação, isso é uma grande oportunidade, é um caminho que a gente tem de seguir mais forte em outros canais de vendas também. Obrigado, Lídia. Matheus? Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, também, muito feliz aí pelo convite, estar dividindo aí o palco com uma galera tão competente. Eu tenho um background bastante extenso em tecnologia, então, trabalhei durante quase 10 anos nas áreas de tecnologia de banco, então, venho da indústria financeira. Mais recentemente, assumi a diretoria de produtos no Agibank, então, que cuida basicamente de toda a estrutura de CX, toda a parte de UX, marketing, CRM, a parte de produtos. Né? Minha formação é tecnologia, tenho pós em marketing. O Agibank, para quem não conhece, é um banco omnicanal. Né? Hoje, nosso grande foco é ser reconhecido como o melhor banco de relacionamento para varejo PF de baixa renda. Né? Então, quando a gente fala baixa renda, é o Brasil de verdade, um pouco do cliente Brasil real, né? Que tem uma série de desafios. Né? Hoje a gente está com quase 5 milhões de clientes, desses 2 milhões ativos, e quase 1 milhão de clientes recebem salário conosco. Quando a gente fala de dimensão de rede, né, a gente hoje tem quase 1.000 pontos de atendimento em todo o Brasil, estamos presentes, então, em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, e a gente hoje tem um portfólio bem completo, principalmente para público INSS, né, que eu digo que o INSS é a fotografia do Brasil, né, ele tem do bilionário ao salário mínimo, né, então ele tem a representação da pirâmide brasileira. E o Brasil, ele tem, quando a gente olha o estudo demográfico, né, o Brasil ele está ficando velho antes de ficar rico. Né? Então, assim, a gente tem hoje um grande desafio de como que atende essa população, de como que a gente digitaliza essa população e, ao mesmo tempo, dá acesso a crédito. Né? Então, é uma complexidade, enquanto que a grande maioria dos grandes bancos foram na contramão, né, do baixa renda
automatizar 100% digitalização e exclusão da agência. A gente trabalha com uma vocação bem forte para a inclusão desse público, né, que tem muitos desafios, né? O Brasil em si é um lugar cercado de desafios quando a gente fala de digitalização, né? Quando a gente olha o varejo no Brasil, né, a gente tem uma das populações mais consumidoras de redes sociais e entretenimento do mundo per capita, né, média de gasto de tempo de quase 5 horas. E quando a gente olha o consumo no varejo, né, o EBITDA do varejo que vem do e-commerce, esse número está entre 8% e 9%. A economia desenvolvida é 22%. Então, o paradoxo é o Brasil é muito digital, muito conectado, mas quando a gente fala de transação financeira, a gente tem um desafio muito, muito grande. O Agibank, a gente entende que a escolha não é binária, né, entre só ser digital ou só ser físico, a gente entende que são estratégias complementares, né? E CX, né, para a gente é tudo, né? Então, assim, quando a gente fala, CX é mais uma das letrinhas novas agora, né, da sopa de letrinhas, mas quando a gente fala o que a gente entrega, de fato, para um cliente que decide trazer o salário para o Agibank, que decide manter a vida financeira dele aqui conosco, o principal valor que a gente entrega hoje para o cliente, a gente vai falar de crédito, vai falar de conta, vai falar de app, mas é, de fato, atendimento. Atendimento é um dos principais. Se a gente for olhar em quase toda a indústria, né, grande parte da segmentação, quando a gente olha a indústria de serviços, atendimento ela é o principal diferencial competitivo, né? E aí, dentro disso, né, a nossa organização, o Consex, vive o mesmo dilema e desafio de todas as indústrias, né? Como a gente é mais eficiente e, ao mesmo tempo, melhora a nossa qualidade de atendimento. Então, está todo mundo nessa... E aí surge esse monte de sopa de letrinhas, né? E o grande desafio nosso é como é que a gente organiza cada vez mais a empresa para que não só os nossos pontos de atendimento e nossas áreas de atendimento estejam pensando o cliente, assim como a gente se torna cada vez mais uma empresa orientada ao cliente em todas as áreas. E, geralmente, a gente entrega a experiência para ele, é reflexo da estrutura que você tem. Então, hoje, para a gente, atendimento eu digo que a gente tem vocação hoje para atender, vocação para digitalizar os clientes, para ajudar, né? Mas a gente ainda entende que tem muito espaço pela frente para a gente melhorar com digitalização, com automação, com a própria IA, né? Então, assim, a gente tem uma série, alguns casos que depois a gente vai discutir ao longo aqui da nossa conversa. Beleza? Obrigado, Matheus. PH. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer aqui o convite da Miriam e do Fernando. Tenho assim, um carinho muito especial por esse evento. Enfim, acho que é um evento que agrega muito para a equipe. A gente vem com toda a equipe aí de peso lá do Rio de São Paulo aqui para participar. Vocês veem que eu ando meio estranho, né? Apesar de ser paulista, eu estou usando aqui um casaco, né? Sentindo frio em São Paulo. Eu estou há 16 anos no Rio, então agora já começo a sentir um pouco de frio aqui no Rio. Estou me sentindo um ser meio estranho aqui, o pessoal de camiseta, enfim. É que eu sou gaúcho, PH, então aí, olha aí, tá vendo? Tranquilo. Muito honrado aqui, né, de encontrar a Lídia. Acho que eu fico cada vez mais feliz nos painéis que eu vou e acabo encontrando pessoas que, ao longo da trajetória, trabalharam conosco. Todo mundo agrega muito na nossa carreira, né? Então, acho que fico bem feliz que a TIM e todos nós lá tenhamos sido uma escola para você, porque isso é muito legal de ouvir. E aí vai aqui vamos rasgar confete aqui agora, em sessão rasga confete, né? Que é o troco de lugar aqui. Eu tive com o executivo de mercado na segunda-feira no Rio de Janeiro, numa reunião na hora do almoço. Ele é um diretor de customer também, como muitos aqui, né? Então, da nossa área também. E ele é de São Paulo, estava lá no Rio, fazendo uma reunião comigo, e depois acabei encontrando ele agora à tarde, novamente aqui no evento, e eu falei, achei que você ia ficar até quarta, tal. Ele falou, não, adiantei e voltei ontem. Eu falei, voltou quando? Como, né? Ele falou, voltei de Buser. Então, para você saber que já está difundido. E ele voltei de Buser, de Leito, na boa. Cheguei muito bem aqui em São Paulo, enfim. Então, acho que essa dinâmica desses novos players, vou chamar assim, né, permitir chamar assim, que provoca o mercado, que traz para você uma experiência diferenciada, que gera um challenge para quem está aí há tanto tempo, acho que isso é muito legal, né? E a gente vem buscando um pouco isso na TIM também, né? Falando um pouco aqui do tema, né? Me apresentando... Conforme todo mundo se apresentou, sou Paulo Henrique Campos, conhecido como PH, sou responsável pela parte de Customer Services da TIM. A gente criou essa área agora, enfim, para unir toda a parte de humano e digital.
Então, tem um olhar agora sobre toda a dinâmica e jornada do cliente. Acho que as empresas são organismos vivos, a gente cada hora está mudando, está tentando aperfeiçoar para tentar entender melhor e trazer um melhor resultado. Então, estou com essa dinâmica agora com todo o time de olhar toda a parte, não só de atendimento tradicional, mas também da parte de digital, de inteligência, de insights, de inteligência artificial, da parte de automações. E estou muito feliz com isso, estou deixando uma substituta aí na parte de Customer Operations, que é a Cláudia. Então, acho que isso é muito legal. Então, mas esta visão de Customer Services, né, é para fazer um pouco isso, né, tentar unir essa palavra que todo mundo fala de Customer Experience e tecnologia, de como olhar. Né? Eu não vejo nenhuma empresa conseguindo atuar, é clichê, mas é verdade, numa jornada mais fluida, né? Onde o cliente possa entrar numa experiência, quer seja num aplicativo de Daima App, um aplicativo de URA, com uma cognição que a TIM já vem trabalhando, e a gente depois pode explorar um pouco mais aqui ao longo da apresentação, e passar por uma escolha de um canal de voz ou de texto, né? A gente dá essa conveniência ao cliente, né? Conforme até o Leonardo falou aqui, isso é uma conveniência para o cliente, você tem que propor a conveniência para o cliente, então ele escolhe, e aí ele vai ali no tempo dele para ele voltar nessa interação com o contexto, enfim, tornar essa jornada fluida. Se ele for uma mídia social, a gente também conseguir dar a continuidade à conversa dele. Isso, por enquanto, ainda não é uma realidade para toda a base da TIM, mas é a forma que a gente está trabalhando a parte de CX e tecnologia, unindo tecnologia para juntar, né, somar ou tornar mais fluida e contínua as jornadas de voz e texto. E aí, texto, vocês podem imaginar o leque que tem aí de canais de atendimento de texto, WhatsApp, SMS, RCS, Apple, Google, mídias sociais, né? E aí, por onde o cliente quiser nos acionar, tornar essa jornada fluida, né? Não tem nada mais que incomoda do que você começar uma reclamação em alguma mídia social, depois ligar no atendimento e você não ter isso contínuo. Então, isso não é uma realidade na TIM, sendo bem transparente, é para uma parte dos clientes que a gente vem testando. Então, vou explorar um pouco essa aqui hoje. E isso não é tão fácil, se todos estão falando que é fácil e estão fazendo. Talvez empresas que nasceram mais novas e do zero, que não tenham tanto legado, seja mais fácil, mas para empresas como a nossa, com 65 milhões de clientes, com um mercado tão regulado, não é tão fácil. E só para também dar um cartão de boas-vindas aqui, a gente se orgulha muito, apesar de toda essa complexidade, a gente foi eleito a única empresa a adquirir o selo Procon de qualidade de São Paulo, ranking da Anatel, primeiro lugar entre todas as teles durante 26 meses seguidos, e a única empresa que responde o consumidor no Reclame Aqui com selo RA1000. Então, essa é a jornada da TIM, se tornar a empresa preferida de todos os clientes em telecom. Obrigado, parabéns, PH, pelo case, pelo cenário atual. Concordo 100% com o que vocês falaram. E acho que não tem como a gente falar de tecnologia hoje, como todos comentaram aqui, sem a gente falar de inteligência artificial, né? E participei brevemente, não consegui acompanhar totalmente o último painel de autosserviço, mas que foi muito bem conduzido. E eu acho que a minha próxima pergunta é bem com relação a isso, né, Olide, começando com você novamente. Como que você enxerga a adoção de inteligência artificial, de autosserviço, de automação no atendimento a cliente hoje, seja na Búzios ou no mercado, e com o desafio de realmente equilibrar, né, automação e autosserviço com o toque humano? Como que você vê isso hoje, seja na Búzios ou no mercado? Desafiador, não tem receita de bolo, né? E quem falar que está fácil, que já fez case de sucesso ótimo, pode compartilhar. Vamos falar aí pelo LinkedIn, por todos os canais. Bom, a tecnologia chegou e não vai voltar, né? A grande questão é como é que a gente aprende, consegue lidar, inova através dela para poder oferecer o melhor serviço ao cliente, porque, no final, quem traz o lucro para a sua empresa é o seu cliente. Ele que vai indicar, ele que vai ser advogado da marca.
Existem vários meios de tecnologia, né? Para quem não está começando. Posso colocar um bot com fluxo guiado? Pode, dá resultado. Já posso colocar IA generativo, ChatGPT, e quero fazer com que o atendimento não exista. Esse é o sonho de todo mundo, né? Quando me pergunta qual que é o seu objetivo dentro da experiência do cliente, é realmente ter um atendimento que não existe. É porque tem uma jornada tão linda, tão ideal, que o cliente não vai ter por que ele vai fazer contato comigo, a não ser que ele queira dar insights para melhorar o meu produto. Então, com a inteligência unificada a dados, você consegue ter um exame de sangue que vai te orientar tudo. Você está bem, isso daqui precisa melhorar, isso aqui não está bom e precisa ser melhorado agora com urgência, isso daqui você não precisa mexer, né? Muito erros que eu vejo das mentorias que eu faço, pessoas querendo emplacar projetos em curto espaço de tempo para mostrar que fez um projeto. Erro muito ruim. Né, porque um mês você pode apresentar lá um projeto com um budget super pequenininho, mas em 2 meses seu bottom line vai apresentar problemas, e isso pode vir a ser negativo. O coração de uma pessoa sempre vai ser o decisor, né? Você pode entregar uma sentença de processo, a IA, ela vai devolver, mas ela vai entregar para o juiz, vai falar, toma a decisão você, que você tem um coração. Então, dependendo do tipo de processo, qual é o tamanho da fricção, se é um problema mapeado, se é algo que é muito delicado, muito grave, ou algo que a automação não pode ter, ali um gatilho para tomar a decisão, vai precisar de uma pessoa para fazer essa intermediação e esse problema acontecer. Eu acho que, como todo business, a gente não pode ter o sonho de fazer o CX encantado, né? Que todo mundo coloca ali contos de fadas, vamos pegar o gancho da Barbie aí, todo mundo nesse mundo. Isso não existe. A gente precisa, sim, poder entregar um atendimento de qualidade, porque a gente precisa devolver ao nosso cliente tempo. O que a inteligência hoje vai trazer para a gente é a devolução de tempo com atendimento muito rápido. Você precisa testar olhando os seus números, número 2. Ver empresas que já começaram a ter alguns experimentos ou que vão te convidar, quero fazer um projeto contigo. MVPs pequenos, que não tenham tanto riscos, em linha onde você pode fazer mais testes. Isso é extremamente importante. Além disso, né, o ganho de escalabilidade. Dependendo do seu business, hoje a gente tem 10 milhões de passageiros cadastrados na plataforma e 500 mil viajando por mês. Esse ano de dezembro, a gente vai chegar em torno de 1 milhão. Então, como é que eu ganho escala, principalmente no final do ano, onde é a minha dor? Então, a inteligência ajuda muito, mas ela precisa ter um cuidado tremendo, porque se você aplicar ela de uma maneira errada, você pode dar um tiro no pé. Sim, né, pelos estudos e também pelas aulas ministradas, a gente vai ter aí um curto espaço de tempo, eu estou falando de 2 a 5 anos, redução de força de trabalho, né? Pelo menos ali de 5% até 40%, de acordo com o seu modelo de negócio. Nossa, então quer dizer que 40% do meu time vai embora? Não. Qual é a estratégia da empresa? Acho que todo bom atendimento quer diminuir, sim, enxugar, né, o seu time de atendimento, mas deixar uma operação muito mais escalável, com muito mais estratégia, pessoas se qualificando para produtos, para processo, que isso também ganha. Dentro do seu atendimento, você vai ter a oportunidade de fazer em spin-offs, outros produtos, agregar valor. Por quê? Como diz o PH, é uma coisa viva, o processo não pode morrer. E do atendimento é onde sai ali a nossa Amazônia das dores, né, para curar qualquer coisa, aonde você vai precisar mexer, tanto para fazer com que essa empresa tenha mais lucro, quanto para fazer melhorar o processo para que esse cliente retorne e continue a trazer mais pessoas para dentro da sua base. Obrigado, Lídia. Matheus, você, como que você enxerga essa questão de ter um robô, né, uma automação, um autosserviço e manter, de alguma forma, humanizado o atendimento também? Qual que é o desafio que você vê? Eu acho que é mandatório, acho que todas as empresas buscar alternativas para serem mais eficientes, é um pouco o que a Lídia comentou. O investimento do mundo foi drenado em função das altas taxas de juros globais, inflação global que a gente viveu nos últimos 2, 3 anos, né? E, naturalmente, com o custo de oportunidade indo na Lua, né, os investimentos, de alguma forma, em capital de risco, eles ficam menos abundantes, né? Então, todo mundo, na hora de fazer decisão estratégica, ou planejamento estratégico, estava olhando mais para a linha de custo do que para a linha de crescimento de receita, né? E aí, dentro desse cenário, né, a gente olha todas as tecnologias, né, a gente olha IA, e eu vejo a inteligência artificial como uma ruptura real, que nem a gente teve, um planeta passou por uma ruptura internet nos 2000, né, .com. Depois, a próxima ruptura importante foi os aplicativos, né, e a gente está na era aplicativos ainda, né, e aí a gente está limitado, querendo ou não, a nossa experiência a essas 6 polegadas aqui do telefone, né. E a IA está, de alguma maneira, habilitando a gente para voltar para uma comunicação mais natural, só que não com uma forma tosca como nasceu os primeiros bots, né, que eram muito
a gente estava fazendo uma árvore de decisão lógica binária, né? Quando na prática a conversa humana ela acontece através de rede neural, né? Então a gente faz múltiplas conexões para responder alguma demanda ou necessidade do cliente. E ele sempre entra em contato contigo com algum desejo claro, nem sempre tão claro quanto você conseguiu prever nos seus cenários de teste, no seu desenho da sua estrutura de atendimento, né? Então, assim, para a gente a automação ela é mandatória, né? A gente precisa, obviamente, todo mundo crescer e dar escala, né? Escala é o que torna os negócios sustentáveis no longo prazo, né? E a gente, no Agibank, a gente vem trabalhando em alguns casos de uso, e esse acho que é o grande desafio, quando a gente olha algo que é muito imaginário, né? E às vezes as pessoas conectam com algo muito intangível, qual é a capacidade, o que os robôs vão conseguir produzir para a gente de forma prática. E a gente tem, geralmente, quando a gente conversa sobre isso, um pouco que a Lídia comentou, né? É aquela crise do caso de uso, né? Tá, mas o que de prático aqui eu posso utilizar com inteligência artificial? Pô, é numa etapa de triagem, é uma classificação, é tentar predizer com diferentes pontos de contato do cliente o que ele vai vir me procurar, isso melhora a minha capacidade de resolver problemas, eu usar isso para predizer que o cliente está para ter um churn, vai sair da tua empresa. Então, são N aplicações, né? Eu acho que esse é o grande desafio que todo mundo tem, né? De onde que aplica. No Agibank, a gente vem fazendo algumas aplicações muito incipientes, porque eu vejo que não tem ninguém ainda que está usando IA de uma maneira assim, consistente, em escala, em alto nível, exceto as Big Techs, que também são carentes de caso de uso, né? Eu estava num evento em Chicago há um mês atrás, conversando com engenheiros da Meta, e o que eles mais queriam saber era problemas reais de negócio, porque a capacidade computacional somada a todo o algoritmo de IA, somada a 5G, está dando uma capacidade bizarra de resolver problemas. Quais são eles? Qual é o primeiro problema a ser resolvido? No Agibank, a gente vem utilizando, obviamente, para marketing, principalmente, então, para a gente testar múltiplas abordagens de copyright, então, case super simples, né, que acelera a capacidade do time de marketing fazer teste AB, né? Então, isso é um caso real, claro, a gente consegue ter diversificação de casos de uso e, com isso, acelerar tanto cross-selling quanto upselling. E a gente também tem um caso de modelo de IA muito simples ainda também, usado para churn, onde ele, mais do que fazer, a gente costumava usar modelo estatístico para previsibilidade de churn, e isso para a gente é muito importante, né? O churn para a gente considera quando o cliente tira o salário do Agibank, né? Eu digo que esse é o evento mágico da jornada do cliente, né? A gente demorou para entender onde que a gente deveria investir tempo, né? E a gente, obviamente, com o IA consegue, com um conjunto maior de variáveis, com um conjunto maior de conexões, ter um pouco mais de previsibilidade de quando o cliente está por sair, né? E isso é muito relevante para a gente, né? Até a gente estava apresentando esse evento, que a gente foi convidado para apresentar um case, onde a gente conseguiu reduzir em quase 25% do nosso churn com um modelo preditivo, que na verdade é não deixar sair, né? Não é depois que sai tentar recuperar, e sim a gente prever isso. E ele é mais eficiente que o modelo estatístico pela capacidade da IA analisar muito mais variáveis e muito mais combinações do que a gente tinha no modelo Python, por exemplo, né? Então, para a gente é vital para ganhar escala, eficiência, né? E vital também para a gente conseguir, no espaço de tempo, crescer a qualidade do atendimento e, ao mesmo tempo, ser mais eficiente do ponto de vista de atendimento e outras aplicações, né? Perfeito, Matheus. E PH, esse cenário que você comentou agora de trazer os canais digitais junto com o atendimento de voz, esse novo cenário que você está enfrentando, como que você vê que o IA pode ajudar nisso, mas, obviamente, mantendo a cara do atendimento, a humanização, né? Como que você vê esse desafio hoje na TIM? Então, a resposta em termos de IA, enfim, de ChatGPT e por aí vai, parcialmente, ou eu até abrindo um pouco mais aqui, eu acho que um pouco do que eles falaram, ninguém tem, está todo mundo testando, enfim, eu não sei ainda realmente, né? Eu sou muito pragmático em termos de utilização de tecnologia para resultado, para trazer resultado para o negócio, né? O case que eu acho que ele citou em relação ao churn, enfim. Então, a postura da TIM, que a gente vem tratando, não é uma postura de aguardar. Nós estamos, sim, com um steering committee, né, para ser mais charmoso aqui e elegante, como as empresas chamam, onde a gente tem uma
um leque de iniciativas e inteligência artificial, né, rodando cases, né, conforme o Matheus disse aqui. Nenhum case está para a totalidade da base, porque todo mundo tem medo, a gente não é diferente. Então, também temos receio das alucinações, das viagens, enfim, de trazer algum tipo de problema de ESG. Hoje, o risco de você ter algum problema relacionado a isso ainda é algo que não se enxerga, nem aqui, nem no exterior, nem no lugar. Então, a postura da TIM é uma postura de análise, estudo, desenvolvimento de cases, né? Vários cases, quer seja em marketing, em atendimento ao cliente, em logística, em vendas, em RH, enfim, uma série de iniciativas. Então, cada área está listando ali o seu case, passa por um comitê, a gente fala, faz sentido para o negócio, e aí estamos tocando com TI, testando as 3 tecnologias, né? Os 3 motores cognitivos, você é mais da área, aí você, acho que disserta melhor sobre o assunto, mas testando as 3 para ver qual que vai dar mais resultado, ou até se você tem que misturar ou não, enfim, né? Agora, neste novo desafio, então, há essa parcela, né? Não sabemos ainda, estamos estudando, estamos fazendo diversos cases. Tem cases, por exemplo, cases de dimensionamento, né? O Tom Milton ali, que sabe bem disso, enfim, vamos tratar também cases de dimensionamento, previsão de demanda, enfim, tudo que acho que dá para usar bem a ferramenta. Tentando fazer uma parcela muito para dentro da empresa, onde você pode ter ali, eu chamo de curadoria, o nome não é bem esse, mas você tem um atendente que pode fazer ali um check antes de ir para público e não ter um problema de ética e qualquer problema de uma mensagem ruim. Então, é dessa forma que a gente está tratando. Na parte de unir canal humano e canal digital, né, o mais tradicional, né, a gente vem usando de maneira intensiva, né, a cognição, a generativa, enfim, e a gente tem eu não sei se eu chamo de mantra, meta ou visão, enfim, que a gente persegue é que na área de digital, né, então vamos tratar ali de uma cognição na URA, tal, que a gente tem como missão ou frase, né, que pode ser traduzido como mantra, enfim, é o seguinte, que todas as pessoas que trabalham com tecnologia têm que entender que, ao automatizar alguma coisa, a gente diz isso para tentar tangibilizar. É assim, a gente quer que o nosso cliente se comunique com a gente como se ele comunicasse com um amigo. O que isso quer dizer? Não é? Traduzindo um pouquinho mais do nosso interno para vocês. Eu não falo para o Matheus ou para a Lídia, vamos tomar um café, se aceita, aperte 1, aperte 2, se você não aceita. Então, é isso que a gente quer. Se for pelo WhatsApp, talvez. Né? Nem no WhatsApp. A gente quer ter uma cognição para que a gente consiga já ter uma experiência que o próprio... Ele pode até escolher o botão, enfim, né? Mas na URA, a gente já vem trabalhando dessa forma e está tendo um sucesso muito grande, né? Isso não é uma frase minha, é lá da Vanessa, enfim, do pessoal, que eu gosto bastante dessa frase, que é se relacionar com os nossos clientes da forma que você se relaciona como um amigo, né? A TIM quer ser a preferida dos clientes, então nada melhor do que a gente fazer isso. Então, essa é a missão, esse é o mantra. Pode parecer poético e filosófico, mas a tradução no dia a dia é isso. A cognição da URA, que já está para boa parte, quase para 100%, quando você liga para o atendimento da TIM, 70% da retenção dos nossos clientes na URA, por escolha do cliente, não é uma imposição, já é ele conversando como se ele estivesse conversando com um amigo. A Thaís, que é a nossa persona da URA, você não vai conseguir identificar, não vai conseguir mesmo, identificar se é uma pessoa falando ou se é uma voz sintetizada. Então, isso é realidade. Volto a dizer, multicanalidade, que eu falei no primeiro bloco aqui, ainda não é para uma parcela, é o que a gente vai estender e trabalhar bastante para o próximo ano, mas essa parte de URA cognitiva já é, né? Inteligência artificial não, fazendo esses modelos,
Mas esse lema, esse mantra, essa missão, enfim, de que quando você ligue para a TIM, ou você fale com o robô, você se comunique com o robô, você possa conversar como se você estivesse conversando com um amigo, isso é o que a gente coloca como missão. E a gente entende que está conseguindo isso. Perfeito, PH. Quando a gente fala de Customer Experience, boas experiências, né, de clientes são experiências personalizadas, né? E quando eu fui convidado aqui para mediar esse painel, eu até procurei casos que eu pudesse citar aqui com relação à personalização. E todos os casos que a gente levantou, que eu levantei na ocasião, remetem à análise de dados, né? Então, você precisa ter uma análise de dados para poder personalizar uma experiência. Inclusive, como exemplo, teve um cliente da área de saúde, não é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que atende todo o país, mas em determinado momento do ano teve um desastre natural, um tornado, uma chuva muito forte, e interditou parte de algumas cidades. E todos os clientes que ligavam dessa cidade para essa central, eles personalizavam o atendimento, perguntando primeiramente se ele precisava de alguma coisa. E se ele precisasse de, eu não sei, estou com um problema de abastecimento de água, poder se deslocar até uma unidade, buscar alguma ajuda, né? E aí, essa pessoa contando o caso nesse evento, ele até comentou que ele abandonou o CX, né, o Customer Experience, e criou o Customer Life Experience, porque ele entendeu que personalizar nesse nível retia muito o cliente. E eu queria deixar a pergunta aqui, começando por você, Lídia, como que você vê essa análise de dados para personalizar experiências, com base em personalização e tecnologia, para que essa personalização, com base na análise de dados, esteja coerente com aquilo que o cliente espera? Como que você vê isso hoje, tanto na Buser ou nas suas experiências pessoais? Eu sei que a gente almoçou e falou rapidamente, e você contou um caso pessoal seu, obviamente, de falta de Customer Experience por falta de tecnologia, né? Então, se puder abordar um pouquinho. Tá bom, não vou falar do meu caso porque ele é triste, mas sobre dados, assim, nenhuma empresa consegue ter um norte e se orientar ao real objetivo, a lucro, a entregar experiência se não for norteado a dados. Então, a primeira coisa que eu fiz ao chegar na Buser é falar: quem é a minha pessoa de dados? Não, você não tem, né? A pessoa de dados é você. Eu consigo entregar até um determinado capítulo. Dali para frente, eu não tenho essa expertise que uma pessoa já trabalha com isso vai poder fazer. Então, vai ter o que eu consigo, mas o que eu acho. Então, eu preciso de uma pessoa que entenda, né, e vá respondendo as minhas perguntas. Então, conselho às pessoas que, né, principalmente para quem está começando agora, startups, contrate uma pessoa de dados, né? Não tem o budget, contrate um júnior, não tem problema. E vá desenvolvendo essa pessoa com aquilo que você necessita. Não tem os sistemas, não tem problema, vai no Excel, vai no papel de pão, depois vai indo para ferramentas. O dado é extremamente importante para que você tome decisões estratégicas, consiga atender onde são essas áreas de emergência, consiga dar foco e juntar isso a produto e tecnologia, porque tudo dentro de uma empresa é prioridade, né? É bem difícil fazer a dicotomia do importante e do prioritário, do urgente e do importante. Então, o que eu digo sempre numa reunião, quando você vai defender um projeto, quando você vai defender que a sua necessidade passe na frente, vá com o dado. Não consigo o dado. Eu já peguei time meu, falei: para de atender, deixa aqui que agora eu vou atender, junto com o outro gestor e o head, e você vai lá e liga para esses clientes e me traz esses dados. Eu quero do Rio Grande do Sul, quero de São Paulo, quero a do ABC, traz para mim. Ah, você não tem o dado, como que você conseguiu? Liguei para 120 pessoas, consegui sucesso com 85. Desses 85, só que me disseram isso. A gente consegue priorizar? O dado vai te dar munição e força para que você consiga tomar decisões estratégicas e não aquilo que vai agradar as pessoas, né? Porque sempre o atendimento fica por último. Quem está aqui sabe que é a verdade. Ah, não, o atendimento resolve tudo, o atendimento pode esperar, vamos dar prioridade para vendas, a empresa precisa crescer. Mas o atendimento também faz a empresa crescer. Então, dentro da minha estrutura hoje, eu tenho uma parte que a gente chama de inteligência de experiência. E essa estrutura, que são de 3 pessoas, cuida de toda a parte de dimensionamento, de toda a parte de inteligência, de relatórios, de dados. E essa área em específico, a gente tem um ritual toda semana e um ritual mensal. Então, além das entregas que atendem a experiência do cliente, e também o canal de vendas em WhatsApp, que está junto comigo, essa área começou a ganhar demanda das outras áreas de negócio da empresa. Ah, você pode me emprestar teu menino para fazer uma análise? E aí, com isso, eu consegui fazer com que os outros parceiros, meus outros pares, conseguissem recursos, né, junto a dados para fazer com que essa área se crie.
Então, hoje, dentro da Boozer, a gente começou agora com uma área de inteligência, né, de estrutura de BI, e aí dentro dessa área que a gente hoje está tomando decisões mais inteligentes, justamente para quê? Abertura de novas rotas. O cliente está me ligando, perguntando por que eu não faço essa rota X. E por que eu não faço essa rota X? Ah, a gente nunca pensou em colocar a rota lá. Vamos trazer um novo parceiro, porque tem demanda para essa rota. E essa rota aqui, que quase não funciona e a gente queima muito dinheiro, a gente pode, neste momento, deixar-a paralisada e dar prioridade para essa rota que tem a necessidade. Então, para a empresa como um todo e para qualquer área de atendimento, assim, tenham pessoas orientadas a resultado, independente do cargo, né, da posição hierárquica, e também traga alguém orientado a dados e que saiba fazer isso, né, independente do estágio da sua empresa hoje, porque isso, de fato, vai fazer mudar os seus ponteiros e fazer uma experiência do cliente melhor, junto com o lucro. Obrigado, Lídia. Matheus, no caso de vocês, como personalizar com base em dados, buscando atender aquilo que o seu cliente espera hoje? Quando a gente pensa em personalização, né, sempre que eu participo de evento e falo desse tema, a gente fica angustiado. Tipo, puxa, eu tenho que agora saber pelo cada um a necessidade específica, né, que tipo de indústria que eu estou, que eu preciso personalizar tanto a experiência. E eu sempre volto atrás um passo assim. Eu ainda estou na etapa de segmentação da minha população, né, etapa que eu consigo, de alguma maneira. A gente hoje trabalha com o conceito lá de Customer Data Platform, que é onde a gente consegue pegar o conjunto de experiências do cliente, registros nos sistemas de CRM, tentar colocar tudo nisso, tentar dar eu diria que é uma fitinha para cada um, né? Dizer assim, olha, você participa do grupo A, do grupo B, do grupo C, do grupo D, porque no final a expectativa, ele entra em contato comigo, ele quer resolver um problema, ou ele quer comprar alguma coisa, e o meu mix de produtos e serviços, ele não é infinito, né? É diferente quando a gente está falando desse conceito, se o cara estiver por trás de uma Amazon, que tem infinitas SKUs, eu precisaria personalizar, porque o mix, eu mostrar tudo para todo mundo é ineficiente, né? Que é diferente quando a gente está falando de serviços financeiros, né? O cara tem um mix mais finito de produtos, né? E o grande desafio nosso está muito mais em como a gente consegue combinar variáveis e comportamentos do cliente para que a gente consiga agrupar e segmentar clientes, e aí, a partir disso, tornar a experiência mais rápida, o acesso do que ele precisa mais fácil, do que necessariamente eu pensar na granularidade da personalização cliente a cliente. A tecnologia te entrega esse tipo de capacidade? Te entrega. Mas, de novo, acho que um pouco o PH trouxe, né? Qual o problema do negócio? O problema do negócio é que você precisa segmentar. E quais são as categorias? Pô, eu tenho clientes que são um cross-selling muito alto, clientes que estão perto de abandonar, talvez, o meu negócio, são clientes que estão menos engajados, clientes que precisam ser mais digitalizados. Então, tem fases do ciclo de vida do cliente que eu preciso entender, e dentro dele eu vou ter categorias de clientes que podem rodar em cada uma das minhas avenidas de negócio. Vou ter clientes que vão tomar produtos mais ligados a INSS, alguns vão estar mais do assalariado privado, a necessidade é diferente, eu vou ter outros produtos e serviços, servidor público também é diferente. A gente, nós bem está mais nessa etapa ainda de como que a gente segmenta a base, né, encontrando os perfis. Na população tem muita gente parecida, né, por mais que a gente... quando eu lembro de experiências, eu como um bom gaúcho, né, sempre quando eu penso em experiências excelentes, eu lembro de excelentes churrascarias, né? Então, lá tem a NB, né, a Anabrasa, que também tem aqui em São Paulo. Aqui tem a Barbacoa, que é espetacular também. E eles fazem a mesma coisa para todo mundo acha bom, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço falam muito bem. Mas é que eles fazem a execução do serviço deles de ponta a ponta, de forma atômica e com excelência, né? E atende os extremos, né? O cara que gosta muito ou não tanto de carne, eles brilham de qualquer maneira. Então, a gente está nessa etapa, né? Como a gente faz o básico bem feito, né? Então, feijão com arroz muito bem feito, e, obviamente, se aproveita de dados e da capacidade de processamento e de inteligência para a gente conseguir categorizar, segmentar, e aí, com isso, ter experiências menos 1, 2, selecione A, B, C, D ou E para todo mundo, porque eu já sei que tu não tem o produto, não preciso te oferecer isso, né? Ou se você já tem, preciso recomendar de novo essa compra, né? Então, acho que esse é o grande desafio, fazer o básico bem feito, de maneira simples, e entregar realmente o que o cliente espera na maior velocidade possível, porque quando a experiência que ele quer com o banco geralmente é uma experiência rápida, não é algo... A mesma acho que deve acontecer contigo, né, PH, lá na TIM, ninguém liga para, hoje eu quero ficar uns 40 minutos aqui esperando para falar. Não, cara, qual o problema, o que você quer resolver? Acho que velocidade é um valor importante, né? Estou com saudade, resolvi te ligar, né? Não é acontece. isso.
O nosso até acontece, tá? Mas quando eu falo na central, nos canais digitais, é rápido, rapidez, velocidade. Então, acho que identificar na sua indústria se isso faz sentido ou não, e o que é o nível de personalização, né? Mas a resposta está numa coisa mais simples. A gente está... Caneta, aquela que... Vocês sabem da história da caneta que escreve no espaço? Acho que todo mundo já ouviu essa anedota. Então, tinha, para quem nunca ouviu, né, queriam fazer uma caneta que escrevesse no espaço, e o grande dilema era como que ia fazer, dada a gravidade, né, como é que ia fazer a tinta descer pela caneta. Aí um cara levantou a mão e disse assim, não pode ser um lápis, né, vai escrever igual. Então, às vezes a gente está nessa, eu quero IA, e a gente não fez o beabá, né? Então, acho que é um pouco da visão, um pouco do nosso momento lá no Ágil. Concordo bastante, Matheus. E você, PH, como utilizar essa massa enorme de dados para personalizar, mas para entregar aquilo que o cliente, em teoria, espera, de personalização? Como que você vê isso como esse desafio na TIM? Então, acho que é um pouco do que a Lídia e o Matheus falaram, né, pegando aqui o gancho, como eu estou por terceiro aqui, e juntando o segmento deles, né, direcionado para o telecom, né? Acho que completamente aderente a essa questão de você quer segmentar, tenta não ficar se inspirando em alguém que faz uma segmentação super, hiper, né? Eu entrei no Amazon, o cara já me ofereceu não sei o quê, eu entrei no Instagram, apareceu o código, me trouxe uma oferta, eu falei não sei o quê. Então, mas a sua indústria precisa disso? Senão você vai gastar um tempo enorme para algo que não vai ser útil, né? Então, frase meio boba, mas verdadeira, segmentação é tudo, mas pode te levar a nada, né? Você segmenta tudo, não traz um pragmatismo de onde você vai trazer o resultado, ou em elencar uma ação, não vai usar para nada. Então, volta para o seu negócio, vê o que é importante para você, né? E aí, falando um pouco da TIM, claro, né, assim, até uma indústria mais antiga, vou chamar assim, não do que banco, né, mas do que banco digital, do que essa questão do buzzer que desafiou todo mundo aí. É claro que a gente usa dados para tomar decisões em todas as áreas, né? Atentando-se à parte do atendimento, esquecendo até um pouco, né, me dando o luxo aqui de esquecer um pouco o tradicional, que é a previsão de demanda, tudo que você tem de chamada, enfim, tal, que é importantíssimo. A gente vem utilizando a segmentação há anos e sofisticando a cada ano e tentando fazer um teste do que é importante para o cliente. Todo mundo aqui provavelmente tem uma medição de NPS ou de Customer Satisfaction, da forma o que for, né? Então, tudo que a gente faz relativo a uma segmentação, a gente mede se está mexendo o ponteiro do NPS, né? Uma segmentação básica que seja de um atendimento específico para pré-pago, um atendimento mais de um plano controlado, ou um plano pós-pago e um high-end, né? Essa é uma segmentação muito mais básica, mas sempre a gente mede qual é o modelo de atendimento que a gente está aplicando ali. E aí, quando você vai para a questão de conhecer o seu cliente, quais são as variáveis que tornam ou que mexem um ponteiro do NPS ou do churn, né, do cliente que quer sair, são os principais drivers da empresa, né? Nenhuma empresa que é ONG, né? Então, ótimo ONG, mas não somos ONG, a gente está lá para trazer resultado. Então, a segmentação ela tem que mexer o ponteiro do NPS, do churn ou da receita, né? Dos três, né? Algumas empresas, alguns outros indicadores, crescimento, se for o caso, enfim, né? Mas é nisso que a gente procura fazer. E aí, indo para alguns cases da TIM, o que a gente tem feito, né? Ainda não é para todo mundo, mas a gente tem agora um atendimento que a gente chama de concierge, né? O seu concierge, né? Na verdade, a gente chama de um concierge para chamar de seu. Então, o nível de segmentação e personalização desse atendimento, estamos falando aí de um universo de atendimento de telecom, é onde o cliente, ao adquirir um plano na loja, vamos falar do cliente novo aqui, o cliente da base é a mesma coisa.
Mas pense só na experiência que bacana que a gente está fazendo. Estou jogando confete em mim mesmo, mas eu acho muito legal. Se não fosse a TIM, também achava legal. Você vai numa loja, habilita um plano, o vendedor da loja fala, você quer receber uma ligação de boas-vindas do seu atendente agora ou quer agendar? A gente agenda, uma ferramenta de omnichannel, enfim, né, com um orquestrador, né, que a gente usa, com uma integradora que trabalha com a gente, fez todo o projeto, e ele pode receber ali na hora uma ligação desse agente. Então, esse agente já começa ali um boas-vindas e ele reexplica, né, porque o vendedor tem esse papel também, quais são as funcionalidades do plano dele, o que ele tem, porque a telecom hoje em dia, né, a gente todos aqui, né, não sou eu, é da época que falava por voz, né? Agora você tem HBO, Amazon, YouTube Premium, Disney, Apple One, que a gente lançou agora com a campanha do Rodrigo Santoro. Você tem uma enormidade que o cara acaba não usando, né? Tanta funcionalidade que o cara... Então, a gente vai lá, faz essa boas-vindas para o cara, e depois dessa jornada, ali ele já recebe qual é o número de WhatsApp que ele pode acionar o atendimento, e toda vez que ele ligue, seja para a Ura ou seja por WhatsApp, ele vai cair sempre no Leonardo. Então, o PH, o Matheus e a Lídia, e mais 197 clientes, tem mais ou menos uma caracterização ali, vão ser atendidos pelo Matheus. E toda vez que ele ligar, ele vai cair sempre no Matheus, a gente vai criar esse relacionamento contínuo com ele, para vender mais, que ele cancele menos e aumentar o NPS. Então, é o que eu estou falando, estou trazendo para o meu negócio, qual a segmentação que eu acho para o meu negócio TIM, o meu negócio Customer Services, e depois vendo o que é importante. E aí eu já tinha isso, mas a gente acrescentou esse nível de segmentação também, que é esse cara, eu tenho atendentes que trabalham em São Paulo, espalhados pelo Brasil, e a gente identifica esse cliente, se ele é de São Paulo, a gente bota para ser atendido por uma pessoa que está em São Paulo. Se ele é do Nordeste, a gente bota para ser atendido por uma pessoa do Nordeste. Que a gente entende que precisa ter esse tipo de distinção, não é nenhum preconceito aqui, é só uma questão de proximidade. Quando ele for falar, eu estava andando em tal lugar aqui e na rua tal não pegou, o cara vai entender melhor um pouco, vai entender um pouco o linguajar. Então, é uma segmentação do atendente também. E na segmentação do atendente, a gente também consegue priorizar a chamada, acho que todo mundo tem tecnologia para fazer isso, para que caiam mais chamadas em quem tiver mais disponível, e não nesse projeto, mas, né, em todo o resto, forma de dizer, né, do atendimento, os atendentes que têm melhor NPS recebem mais chamadas. Com isso, você faz uma dinâmica, isso também é segmentação. Tudo baseado em dados, né? E um último projeto, só para não acabar com o tempo aqui, um último projeto é usar o IA como copilot para o atendente. Então, a gente roda nosso atendimento em Siebel, o front-end é o Siebel, na verdade a gente criou uma camada que a gente chama de TeamX, que é com o motor cognitivo da Google, então tudo que ele vai buscar de informação, quer seja para procedimento ou para falar para o cliente, é base Google, então ele vai escrevendo, vai aparecendo na tela o que ele tem que falar para o cliente. A ideia agora não existe, nós vamos trabalhar para isso, esse é um dos cases que eu falei lá do Steering Committee da IA, é colocar um chat GPT, a inteligência artificial, para que enquanto ele esteja falando com o cliente, isso não é viagem não, tá? É verdade. Enquanto ele estiver falando com o cliente, a gente tem um Speech Analytics gravado em boa parte da operação, ele consiga traduzir e traga um roteiro para o atendente de como ele pode ajudar na decisão. Mas sempre a decisão será do humano. Mas ele vai trazer um browser ali, digamos assim, com Speech Analytics, Chat GPT, vou chamar de Chat GPT aqui, não sei qual tecnologia, e trazendo para essa aplicação que roda no nosso legado do Oracle, mostrando para o atendente, o cliente está falando de conta, ele está mostrando lá o processo de conta, ele está falando que o cara tem uma conta em atraso e por aí vai. Perfeito, PH, obrigado.
A gente está chegando próximo do final aqui. Eu queria só pedir, antes de agradecer novamente, né, a Lígia, o Matheus e o PH, eu sei que o pessoal aqui tem algumas dúvidas também na plateia, mas se pudesse resumir, acho que talvez em 30 segundos, antes de a gente abrir para perguntas, se você pudesse dar uma sugestão, uma dica, um conselho, não sei, de como implantar tecnologia para Customer Experience. Em poucas palavras, o que você falaria, Lígia? Bom, primeiro procure parceiro, entenda os cases que ele já aplicou, e se ele não aplicou, e se você vai ser o primeiro, faça em ondas curtas, teste, sempre tenha dados para poder mensurar o que está indo bem e o que não está indo, olhem budget, olhem o que o cliente precisa e não o que você quer. A gente, como empresa, tem esse olhar de, para mim, isso é bom, mas você não está na pele do cliente. É o que o cliente precisa. Né? E, no final, é entender qual é o melhor equilíbrio, né? Financeiro para a empresa, qual é o momento da empresa, e também para o seu cliente. A gente precisa devolver tempo e diminuir fricções. Fricção vai existir, não tem jeito. Não conte que vai ter fricção zero, vai ter fricção zero. Né? E está tudo aí, Bard, ChatGPT, tem muita coisa. Marvel já trouxe o Jarvis antes para a gente. Né? Tudo isso está acontecendo agora. A ideia é como é que a gente une pessoas junto com a tecnologia. Né? Não pode ter uma relação de amor e ódio ali. Precisa ter uma relação amor-amor para a gente entregar para o cliente o melhor e ele trazer resultado para a empresa. Obrigado, Matheus. Difícil falar depois da Lígia, porque ela sintetizou bem aí. Mas eu diria que é inevitável investir em tecnologia. O primeiro ponto aqui, acho que é estudar muito as tecnologias disponíveis. Né? A IA, por exemplo, ela tem algumas capacidades que ela é muito boa, né? Classificação de dados, linguagem generativa, modelos preditivos, linguagem natural, são coisas que são casos de aplicação que ela manda bem. Para outras coisas, talvez, ela ainda não está preparada, a gente não chegou nesse momento. Mas o grande ponto aqui é identificar qual é, mapeia o caso de uso, testa pequeno, né? Avalia a relevância e retorno disso, e aí toma a decisão. Acho que esse é o grande ponto. Né? Testa pequeno, estuda bastante a dor do cliente, a tecnologia, aplica e volta. Esse ciclo é infinito, né? E, com certeza, cada um aí conhece bem as dores do cliente, do seu negócio. Vão tomar as melhores decisões possíveis. Perfeito, obrigado. PH? Acho que é isso. Né? Não tem como não começar de maneira pequena, testar, medir o resultado e tentar acelerar depois. Né? Ter certeza do que está fazendo, comparar com o que você... Não, se aqui dá para dar uma dica aqui, sem pretensão nenhuma, não abandonem o que vocês têm, pensando num sonho da IA. Né? Vocês têm alguma coisa em mãos que está gerando resultado para o cliente. Né? A IA tem que testar e ver o que vai acontecer para você escalar. Eu nunca vi, não. Eu já vi, mas assim, piloto nunca dá errado. Né? Alguns dão, mas são poucos. Então, tomem cuidado, né? Porque pilotar, bem pilotado, é claro, tá, mas a gente sabe que o esforço no piloto ele é tão grande, a energia ele é tão grande no piloto, que é muito difícil sempre dar certo. Pensem que esse piloto ele será expandido, aí tem que ter a noção do tamanho da tua base e a complexidade de fazer isso depois. E aí, olhando para a minha indústria, né, não tenho a pretensão em Customer Service, Customer Relations, Customer... Né, que seja, de fazer sozinho. Se associam a sua área de TI e façam com eles. Porque né, você veio da área de TI. Né? A hora que o famoso bicho pegar, é o cara de TI que vai conseguir te elucidar algumas coisas. Você tem a visão do cliente, a visão do negócio. Você sabe para onde ir, você quer testar, você está ouvindo o mercado, está todo mundo fazendo. Mas o cara de TI que tem a fundamentação, o legado e por aí vai. Então, não queiram fazer sozinho. Perfeito, obrigado. Obrigado, Lídia, Matheus, PH. Fernando? Nós vamos abrir para algumas perguntas. Miriam, se você quiser começar. Depois, por favor, quem quiser, só levantar a mão, que a gente leva o microfone. A Miriam está autorizada a fazer pergunta ainda, é isso? Obrigada, hein, PH? Primeiro, eu vou agradecer daqui a pouco vocês. Deixa eu abrir aqui para o pessoal. Fernando, você me pediu para fazer uma pergunta ou eu posso abrir para perguntas? Ok. Bom, Leonardo, eu não sei se eu vou
atrapalhar o seu script aí com o pessoal, mas como o tema central desse Smart é CX e tecnologia caminham juntas, é claro, eu sei que vocês já responderam e eu quero até agradecer porque vocês passaram várias informações sobre vários painéis que nós já tivemos. Então, foi legal porque vocês fizeram um agrupamento. O Leonardo conduziu bem isso. Mas eu quero que vocês falem um pouco disso, porque a gente sabe que não tem, principalmente em grandes operações, como a de vocês, como não usar tecnologia. Mas eu quero saber de vocês qual é o momento que nós estamos vivendo entre CX e tecnologia. Se é um momento positivo ou se ainda estamos muito aquém? Na verdade, é essa a pergunta. Começa. Bom, Miriam, a gente tem um momento de união, né? Esse momento é a chegada de intersecção, onde só o humano não vai fazer sentido, até mesmo por questão de escalabilidade e custo, e as pessoas já estão digitais, né? As crianças nascem digitais, com o celular na mão, tablet, enfim. E o que a gente precisa fazer é como usar isso ao nosso favor, sem perder o tom, o toque do humano, mas fazendo isso de uma maneira muito inteligente. Não vai ter retrocesso, né? A Google trabalha muito agora em produtos para as pessoas da terceira idade, a gente está envelhecendo, né? É fato. E nós estamos com mais tempo de vida, o que é muito bom. Em contrapartida, a gente tem a gente tem uma dicotomia muito grande em relação a como é que eu faço esse meu produto atender todas as minhas personas, né? Quem já está comigo há muito tempo e quem vai entrar. E, principalmente, as pessoas que não têm tanta intimidade com a tecnologia, precisam de ícones maiores. O Google está fazendo isso muito bem, né? De vez em quando eu vou lá dar uma fuçada e ver o que eu consigo trazer para o meu business, mas é um caminho sem volta, é fato. A grande questão é como não deixar tudo isso digital demais, porque está tudo digital demais, né? As pessoas, às vezes, estão indo para um caminho que não é bacana. Como é que eu deixo o digital me atender naquilo que eu posso e que é fácil, que para mim está tudo bem, eu estou feliz com aquilo que me atende, mas a hora que eu precisar de humano, eu não tenha fricções e grandes vales, né, para eu ter que dar pulos estratosféricos para poder falar com o atendimento. Isso não pode. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio grande? Vai andar junto, já está andando junto, não tem como voltar. E a ideia é como é que a gente alimenta o nosso time e dizer que isso está vindo para o bem, porque está todo mundo com muito medo, na verdade. As pessoas vêm, trazem o assunto e depois elas voltam. Mas e aí? Você acha que vai tudo acabar? O atendimento não vai mais existir? São essas perguntas que eu escuto por trás dos bastidores. É a mais pura verdade. E, na verdade, não. A gente precisa trazer a tecnologia, assim como na saúde, ao nosso favor. Ela não tira médicos, ela faz médicos mais profissionais, né, com sucessos maiores nas suas cirurgias. A grande questão é como é que a gente faz os nossos sucessos no atendimento, trazendo, né, lucratividade para o negócio e fazendo com que esse cliente fique fiel. E a gente também ajude nessa educação digital, que isso também é muito legal da coisa. Obrigada. Eu vou pegar um pouco o teu gancho, porque eu acho que esse tema da tecnologia linkado ao atendimento, né? A IA ela não vai acabar com os humanos, né? O que vai acabar é quem não souber usar a IA a seu favor, né? E a gente vê hoje, quanto mais a gente tem pluralidade, né, e diversidade de conhecimentos dentro de uma área de negócio, de qualquer estrutura dentro da empresa, maior é a chance da gente conseguir resolver o problema de maneira mais eficiente, né? Dentro do Agibank, a gente vem cada vez mais com o conceito de Fusion Teams, que é a TI junto com o negócio juntos, né? Então, não tendo mais essa segregação. Então, o dev mais perto de operações, mais perto também dos times que estão da PI ao DRE de maneira muito rápida, né? Então, para a gente é fundamental. Quando a gente pensa, né, nessa experiência na decisão, né, eu vou digitalizar agora, então essa é o mandato, né? Aí eu penso as maiores big techs do planeta, né? A gente pensa, por que a Apple tem 524 lojas ao redor do mundo? Por que a Amazon está comprando Whole Foods, varejo físico, né? Ninguém ainda conseguiu, melhor que o humano, ser a máquina tanto de engajamento e cross-selling que o ser humano consegue ser, né? E a necessidade, muitas vezes, esse é bom para o negócio, quando a gente olha do ponto de vista de receita, então, é bacana, né? Muitas vezes eu respondo essa pergunta, mas o Agibank tem quase 1000 lojas e está abrindo loja ainda, né? A gente falou, isso para a gente é fundamental dentro da nossa estratégia, conhecendo o Brasil de verdade, onde as pessoas precisam desse contato, né? Precisam dessa proximidade. E eu dou o exemplo da Apple, né? Porque eu pelo menos sou bem fã da marca, né? A
A gente vai lá, consome. Se eu fosse trocar meu iPhone na Fast Shop ou em qualquer varejo, eu vou lá e compro um iPhone novo. Você vai na Apple, você fica lá, né? Ele primeiro agenda com Genius da Apple, daí depois você troca o Apple Watch, aí quando você comprou um AirPods novo, aí a Apple te vende a capinha, que é 5 vezes mais caro que você compraria fora da capinha, e eu estou para dizer que a Apple ainda vai vender sacolinha e a gente vai comprar. Então, assim, tem algumas coisas que humanos interagem com humanos que não tem data para acabar, né? Então, essa escolha de como a gente vai atender, ela não pode ser binária, ou digital ou física, né? Ela precisa andar de mãos dadas e a gente usar o melhor de cada uma das estruturas para que a gente consiga resolver os problemas e, obviamente, é mandatório ganhar eficiência e não tem como discutir eficiência sem falar de tecnologia. Então, é um pouco do que eu penso e entendo aí dessa conexão. Obrigada, Matheus. Então, vou sempre tentar ter minha experiência aqui de telecom para ficar com um pouco mais de conteúdo em si e praticidade, né? Andam juntas, né? O momento, eu acho que é um momento de esperança, ou, enfim, está todo mundo falando assim, vai ser a nova fase da tecnologia, quando teve o advento da internet e tal, então tudo vai mudar e vai ter um drástico ganho de produtividade em tudo e tal. Eu acho que ainda a gente tem que esperar um pouco, porque ninguém sabe. Acho que quem se atrever a colocar isso em orçamento para 2024 pode ter um problema. Acho isso, não, mas eu só acho. Porque não sei ainda, né? Não sei, sou bem transparente em dizer. Agora, tecnologia e CX caminham juntos já há um bom tempo, né? A experiência que a gente tem de fazer uma compra via as 6 polegadas que ele falou, todo mundo aqui já fez de alguma forma. A pandemia, na verdade, foi o grande propulsor, né? Todo mundo de casa fazendo compra, mandando entregar em casa. Então, isso é ótimo, né? Não tem como não fazer. E quem conseguir unir isso, estou falando do meu setor, a gente está buscando muito isso, está com alguns projetos muito bacanas de gerenciar a expectativa do cliente através da experiência, né, da tecnologia, do CX, enfim, do cara fazer um pedido, ter a sua reclamação gerenciada ali, como isso é baseado, inspirado na jornada do Amazon, né? É o que a gente vem buscando. Então, o cara liga em telecom, faz uma reclamação, você tem que tratar ela em back-office, às vezes acontece, 3%, 4% só, mas acontece, e esse cara em si, a gente começa a se comunicar com ele através de jornada, que é o CX, né? É o CX. Então, não só CX digital que eu estou falando, mas estou dando esse exemplo. Isso faz com que o cara aumente o NPS dele, que era negativo, esse dado real, tá? O NPS era negativo desse cliente, que não tem a solução, todo mundo aqui conhece a tal do First Call Resolution, ou resolubilidade, né? Então, a gente busca isso no atendimento. Quando não consegue, vai para um segundo nível. Esse cara dava uma nota de pesquisa de menos 50. Esse número é real, menos 50. A gente começou esse processo de, na jornada, falar para ele, estou resolvendo, é comigo, é com o Paulo, precisar, fala comigo e tal. O cara parou de ligar na central e o NPS agora está em positivo. Algumas jornadas em 20, algumas jornadas em 6, e o nosso NPS médio da operação como um todo, ele é de 42. Então, né? Então, caminham juntas. E o momento, eu acho que é de esperança. Obrigada, PH. Eu já desisti, não te chamo mais de Paulo, né? No começo eu tentava chamar o PH de Paulo só Henrique, minha mãe. Mas é PH mesmo. Bom, eu preciso dizer que encerramos com este painel com chave de ouro. Quero agradecer a vocês 3 palestrantes, painelistas que trouxeram tanto conhecimento, ao Leonardo como mediador, que fez um trabalho belíssimo. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores, na pessoa aqui do Leonardo, a Twilio, a Alvária. Desculpe, eu não vou lembrar de todos de memória, é um perigo isso para mim, sabe? Agora a minha cola ali saiu, apoio Apex, Neo, saiu minha cola. Bom, mas eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, porque eu digo sempre que patrocinador é sócio do evento, né? Porque vocês ajudam a garantir esse sucesso.
Quero também convidar quem está aqui nesse auditório, que for vencedor, para estarem com a gente nesse auditório mesmo, nesse teatro, a partir das 19 horas, certo, Fernando? Com a entrega do prêmio. Reforçando, acho que o Fernando vai reforçar isso também, mas eu quero falar um pouquinho mais, reforçando que nós temos um outro ambiente onde todos os convidados poderão assistir a apresentação da premiação online. Tá? Online é uma palavra que saiu da minha cabeça desde a pandemia. A gente só fez online, né, nessa época. Enfim, simultaneamente. E dizer que temos aqui dois concorrentes aos prêmios, né? Hoje, quem sabe o ano que vem, né? Mas Tim e Tuílio concorrentes, eu sei que vocês estão ansiosos, o Léo já declarou isso publicamente, então me desculpe a liberdade por saber a categoria. Nós vamos, depois da entrega dos troféus ouro, prata e bronze, em cada uma das categorias, teremos também a divulgação do Case Smart, do fornecedor Smart, da empresa Smart do ano e também do profissional Smart, que foi uma votação que a gente fez depois de uma indicação do Conselho Consultivo. E agradecer aos conselheiros aqui, na pessoa do Rodrigo Tavares, que está aqui comigo. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo também contribuiu muito, inclusive indicando, eu não conhecia a Lídia, muito obrigada, indicando também outros palestrantes e outros temas, porque a gente faz isso num conjunto, esse conselho trabalha bastante. Tem um amigo meu de mercado que diz que eu coloco as pessoas para trabalhar, mas não é isso, trabalhar em equipe, gente, e trabalhar com o mercado é a melhor coisa. Olha o resultado deste Smart, né? Então, brilhante. Eu estou muito emocionada de encerrar o congresso com tanto brilhantismo, com essas mentes aqui, jovens, a gente um pouco mais antigo, né? 25 anos. Então, você também está na meia-idade. Mas, enfim, estamos juntos aí, aprendendo com todos vocês. Muito obrigada mesmo. Uma salva de palmas para essa turma aqui de experts. Pessoal, o Leonardo vai anunciar uma iniciativa aqui, um instantinho só, antes da gente terminar aqui o painel. Vai ter um sorriso, por favor, se puder passar o pessoal da técnica. Pessoal, já quase boa noite. Quem teve a oportunidade de passar lá no nosso stand e se cadastrar, estava concorrendo a uma Alexa, um prêmio e mais um prêmio aqui da Twilio. Eu só preciso de apoio para saber como que vai ser o sorteio. Sortear agora, vamos lá. CX e tecnologia aqui. Vamos sortear agora, pessoal, e vamos conferir o resultado. Jefferson Couto, vou arriscar o nome do meio ali. Está por aqui já? Está aqui? Vem cá receber, então.